Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Fique para nós fazer a leitura do noite. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Fonte de Paz. O herói. Afrontando o aguilhão torvo e escaminho de sarcasmos e anseios tentadores, ele que passa sobre as grandes dores, na grade estreita do terrestre mundo. Relegado às agruras do caminho, segue ao peso de estranhos amargores, acendendo celeste resplendores, atormentado, exânime e sozinho. Anjo em grilhões de carne, efante e aflito, traz consigo os luzeiros do infinito, por mais que a sombra acuse, gema e brade. E servindo no escuro, sob o vedouro, abre ao mundo infeliz as portas de ouro, para o banquete da imortalidade. Cruz de Souza, Francisco Cândido Xavier. Bom, para que possamos entrar em sintonia agora, procuramos acalmar nossas mentes, fechar nossos olhos físicos, mas com o do espírito aberto, possamos procurar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a esse Pai de infinita bondade, de infinito amor, a quem agora estamos procurando, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, não só agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos nessa casa, nesse celeiro de bênçãos, mas também agradecer a Ele pela oportunidade a nós dada de estarmos aqui nesse grande hospital e escola chamado Terra. Que possamos agradecer também a todos os benfeitores espirituais, a todos os mentores da casa, que aqui estão ante a nossa chegada, que prepararam o ambiente e conduziram para que a gente possa fazer essa palestra na noite. Pedimos ao Espírito da Verdade toda a inspiração para o palestrante e que nós podemos também abrir as nossas mentes e captar todas as mensagens ditas aqui nessa noite. Com os corações abertos, agradecemos mais uma vez. Que assim seja. Bom, hoje a nossa palestra vai ser conduzida por um irmão nosso irmão Gilvan. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Jesus nos envolva. É muito comum nós sabermos e termos acesso no conhecimento espírita, né, à realidade da reencarnação. A reencarnação ela é um postulado básico doutrinário da doutrina espírita, posto que ela é uma realidade, ela é uma verdade universal. Nós espíritas, o correto seria dizer, como o professor Ney Lobo dizia nas suas palestras em Curitiba, o correto seria dizer como ele falava: eu não creio na reencarnação. E aí, quando ele falava isso, as pessoas até se assustavam, né? O professor Ney Lobo, né? Um grande teórico da doutrina, um grande educador da doutrina. E aí ele dava aquela pausa e depois ele completava a frase dizendo: eu sei que ela existe. Então, nós também deveríamos seguir essa premissa do professor Ney Lobo e dizer de nós mesmos: nós sabemos que a reencarnação existe, nós sabemos que ela é uma realidade, nós sabemos que ela explica as desigualdades sociais, raciais, econômicas, culturais do nosso planeta. Nós sabemos que a reencarnação nos dá uma solução racional para os problemas da existência. Nós sabemos que só a reencarnação explica aquilo que Cristo trouxe para nós e disse para nós e nos dá um panorama diferente da razão de ser, né? Do motivo de existir. Mas é interessante quando nós nos aprofundamos na pesquisa da reencarnação, é que nós vamos ver nuances dessa realidade que até então nós não despertávamos, nuances para os quais a gente ainda não dava determinada atenção, e aí ela vai clareando mais até na nossa mente os motivos pelos quais nós então reencarnamos. Esquecemos o nosso passado, não sabemos o que nós fizemos nas existências anteriores,
despertamos no berço da maternidade, que seja, ou no berço do lar, na hora do parto, e estamos lá naquele cadinho doméstico, com o nosso pai, nossa mãe, os nossos familiares, e aí nós vamos crescendo na infância, primeiro como bebês, depois como crianças, como pré-adolescentes, adolescentes, e vamos nos tomando pé do nosso existir, a nossa ciência de que somos pensantes, somos seres pensantes, né? E como diz o Espiritismo, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que está momentaneamente revestindo um corpo físico. E essa nossa dimensão mais transcendente, que é a espiritual, ela se reforça e se completa com a reencarnação. A reencarnação, como nós dissemos, dá sentido para a nossa vida. Mas quando mergulhamos na pesquisa da reencarnação, nós passamos a entender melhor o porquê, os motivos que nos levaram a passar por determinadas situações, a enfrentar determinadas dificuldades, a ter determinadas felicidades, determinados amores no nosso lar e na nossa vida. Aí nós passamos a louvar até então a sabedoria de Deus dentro da reencarnação. E é curioso porque nós estamos já avançando aqui numa obra, ontem nós citamos ela aqui na palestra também, uma obra que a Dona Iris não está aqui hoje, mas a Dona Iris sempre recomenda e cita e gosta muito desse livro, que é o livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Correia de Miranda. A Laura também gosta muito desse autor. Este livro aqui é um livro de 1986, já em várias reedições pela editora La Chatre, e que agora, só para ter ideia, ele já vendeu mais de 300 mil exemplares. E é curioso porque é justamente o Hermínio, o professor Hermínio, que agora já desencarnado, que mergulha na pesquisa da reencarnação para explicar quem são os nossos filhos. Quem são estes seres que veem a vida no momento do parto, no momento do nascimento, e como nós, na condição de pais e de mães, nós vamos lidar e aprender melhor a criar esses filhos. É interessante porque eu desperto agora para esse assunto, esse gênero de leitura, né, que talvez antes eu não despertava, porque há 1 ano e 4 meses que eu estou nessa aventura de ser pai, né, e depois que a gente fica pai, a gente fica... Eu já era molenga, né? Eu já chorava com propaganda de margarina, de detergente. Agora ficou pior ainda a situação, né? Porque sempre nos outros nós vemos o nosso também agora, né? E aí comecei a ler muita coisa da doutrina espírita sobre família, sobre criação de filhos. E é um assunto que está me chamando muita atenção agora, aos 40, e talvez não chamava tanto antes. E aí me aventurei a ler essa obra, que é uma obra muito importante dentro do movimento espírita. Até arrisco a dizer que é um dos livros mais importantes dentro do movimento espírita. E aqui o professor Hermínio, ele explica o motivo das crianças precoces, o motivo das crianças com dificuldade, das crianças portadoras de deficiência física ou mental, né? Os desafios do lar, como falamos do pai, da mãe. Ele vai, capítulos, são 30 capítulos, ele vai capítulo a capítulo falando dessa grande aventura e desse grande desafio de pais, de mães e de filhos, né? Então fica aí a sugestão. E acerca da reencarnação é curioso, porque ele traz o professor Hermínio traz nos capítulos 5 e 6 da obra informações justamente que servem para a gente entender melhor a reencarnação. Então, como falamos no começo, ele mergulha mais nessa questão da reencarnação a partir de uma pesquisa que eu, particularmente, eu não conhecia. Esta psicóloga, doutora Ellen Wambach, ela é norte-americana, ela é PhD na psicologia, né, e ela é uma referência nos Estados Unidos, né, assim
como Ian Stevenson, que a gente já conhecia um pouco das pesquisas dele, o Dr. Brian Weiss, que nós temos livros aqui inclusive. Ela também, a doutora Ellen, ela se especializou na pesquisa ou na chamada terapia de vidas passadas. Ela também é uma psicóloga não espírita, né, que sondou os meandros da reencarnação. E como eu disse, eu não tinha ainda lido nada da doutora Ellen. A gente conhecia um pouco mais desses outros pesquisadores, o Stevenson, o Brian Weiss, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que estudou não a reencarnação, mas estudou os espíritos já moribundos, as pessoas nos leitos de morte, e fez todo um estudo da morte, né? Então, um pouquinho de cada um a gente já tinha ouvido falar nas leituras que a gente faz, mas ela realmente eu não conhecia. E foi a pesquisa dela que serviu de base para o professor Hermínio fazer o livro. E isso lá no final dos anos 80. Olha só, ou melhor dizendo, no final dos 70. Olha só, esta notável pesquisadora, ela aprofundou-se na reencarnação ainda no final dos anos 70. São pesquisas que já têm mais de 45 anos em que ela desenvolveu esse estudo. E é curioso porque ela conseguiu, através do processo da regressão da memória, sondar o motivo, o objetivo dos espíritos na hora de voltar através da reencarnação. E ela sondou principalmente na terapia de vidas passadas aqueles espíritos que estavam ali no limiar da reencarnação. Aqueles espíritos que estavam ali programando o momento da fecundação, por exemplo, espíritos que estavam momentos antes ali do retorno para o corpo físico, espíritos que estavam ali já no desafio de voltar para a Terra. Ou seja, ela não sondou na regressão de memória espíritos, esses encarnados, nas suas 3, 4, 5 encarnações anteriores, 500, 600 anos antes, não. Ela foi ali no período 30 dias, 60 dias, 90 dias, antes desses espíritos voltarem, para perguntar para eles por que vocês estão voltando? O que vocês esperam dos seus pais, das suas mães? Por que vocês vão ser bebês novamente? Por que vocês vão passar pelo período da infância? Né? E ela fez esse processo que na época, em 1986, quando o professor Hermínio escreveu a obra, ele considerou o mais importante acervo de dados sobre os antecedentes espirituais do ser humano até então. Não sabemos, hoje a pesquisa avança, né? Os pesquisadores avançam, não sabemos o que há de mais recente nesse campo. Mas até o momento em que o professor Hermínio Miranda escreve esse livro, a doutora Ellen era a que tinha mais dados desses entrevistados, né? A gente sabe, né? Regressão de memória, o que é? Colocar a pessoa num transe hipnótico magnético e ela vai recuando gradativamente no tempo em busca das lembranças do passado. Esse é o processo, por exemplo, do Dr. Brian Weiss, né? Com a sua paciente, que é alvo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Né? O Brian Weiss fazia hipnose clínica para tratamento clínico nesta vida. Ele adormecia a pessoa, digamos, um paciente de 35 anos, adormecia, entrava na hipnose clínica, ele dizia, agora você está com 30 anos. E a pessoa dizia o que ela estava passando ali aos 30, ela tinha 35. Você está agora com 25, ela retrocedia mais 10, e ela dizia, você está com 20 anos, e ela retrocedia, você está agora com 18, você está agora com 16, é um adolescente, e o paciente vai voltando e vai narrando as experiências daquela vida. E o Dr. Weiss fez isso, a doutora Ehrlich também fez isso. Voltou lá para o paciente aos 10 anos, aos 5 anos, aos 3, aos 2,
ao momento do nascimento. E aí o que aconteceu com o Dr. Weiss? A paciente dele pulou a barreira do nascimento e começou a falar de coisas anteriores ao nascimento. E aí ele se assustou, porque ele disse, poxa, eu só estou pesquisando a vida presente, como é que ela está me dizendo coisas de uma outra vida? O que é isso? Será que isso é real ou é fantasia dela? E a doutora Ellen já tinha essa consciência de que não era fantasia, e ela também fez esse processo de regressão, e aí ela ouviu na regressão esses espíritos ali alguns meses antes do nascimento. Ela escreveu esse livro aqui, nós não sabemos se existe no português, o Life Before Life, que serviu de base então para o professor Hermínio fazer a obra. E neste livro ela ouve 750 pacientes através da hipnose clínica, e ela então formula um questionário padrão, ela faz esses pacientes voltarem ao estágio de bebês e depois passarem o de bebês e irem ali nos meses que antecederam a própria gestação, 9 meses, 11 meses, 12 meses, a concepção. Ela volta nesse período intrauterino e ainda pré-intrauterino para entrevistar esses espíritos e ali colher informações muito curiosas e muito surpreendentes sobre a pesquisa dela. 750 pessoas. E ela elaborou um questionário com 11 perguntas para essas 750 pessoas. Ela perguntou, por exemplo, foi sua a decisão de nascer? Foi você que decidiu nascer? Alguém ajudou você a decidir a nascer? Em caso positivo, qual era o seu relacionamento com quem te aconselhou? Fosse o seu anjo da guarda, o seu protetor, sua avó do mundo espiritual já desencarnada, o seu mentor, enfim. Quem te ajudou a escolher, a decidir para voltar, e o que vocês decidiram, como vocês conviviam? Ela pergunta também, como é que você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? O que você acha que vai dar isso? Há alguma razão pela qual você tem escolhido nascer na segunda metade do século XX? Pesquisa dela dos anos 70. Então ela pesquisou pessoas que nasceram de 1950 em diante. Por que você escolheu essa época? As mulheres deram uma resposta incrível sobre isso. Já vamos ver lá. Foi o que você escolheu? Foi você que escolheu o seu sexo? Se foi porque você decidiu ser homem ou mulher? O que te levou a planejar ser homem ou mulher? Qual o seu objetivo nessa vida? Caso você tenha conhecido sua mãe em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento vocês tiveram? Sabe que os espíritos voltam, segundo está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm do mundo espiritual e eles têm uma família lá. Nós temos uma família lá, espiritual, que vão se sucedendo, através dos tempos, vão reencarnando no mesmo grupo familiar. Hoje, uma conhecida nossa ontem anunciou que estava grávida, família aqui tradicional aqui de Barra Velha, e ela vai colocar no bebezinho que está chegando o nome do bisavô. E na hora do almoço, o meu sogro, almoço na casa da sogra, o meu sogro comentou assim, poxa, tantos netos e bisnetos que o seu Pedro tinha, e só agora vão dar o nome do seu Pedro para esse bisneto específico que vem, por que não deram antes? Eu pensei comigo, será que não é o seu Pedro que está voltando? Porque volta como neto, bisneto, terceira, quarta geração. Nós sabemos isso. Não obrigatoriamente, mas via de regra é isso. E o seu pai, perguntava ela, se você o conheceu em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento vocês tinham? Como é que era com o seu pai? Concentre-se no feto, dizia ela no questionário. Você sente que você está dentro dele ou fora? Ou entrando e saindo? Em que momento da sua consciência passa a funcionar o feto? Você tem consciência das atitudes e sentimentos da sua mãe pouco antes de você nascer? Você lembra? O que sua mãe fazia? Como é que ela te tratou na vida uterina? O que você sentiu ao emergir no canal do nascimento? Como é que foi
abrir os olhos para o mundo, no momento em que a sua mãe deu à luz? O que você sentiu? Veja que perguntas, que excelente entrevistadora que era, o que é, não sabemos se ela está encarnada ainda, a doutora Ellen, assim como Kardec tinha muita perspicácia nas suas perguntas, ela também fez perguntas muito importantes. O professor Hermínio diz o seguinte, que se pode verificar, diante das respostas que ela recebeu dos seus entrevistados, que foram respostas muito profundas e muito complexas e completas. Né? Então, diz ele assim, doutora Wambach não estava fantasiando, porque as respostas foram muito surpreendentes. Não estava se dirigindo a uma coisa, né? Porque a gente acha que o feto, quem defende o aborto, por exemplo, acha que o feto é uma coisa. E nós sabemos que o feto é um ser humano, como nós. E diz aqui o professor Hermínio, não está se dirigindo a uma coisa, não é uma abstração, uma hipótese. Ela está falando, dadas as respostas que ela recebeu, com uma pessoa normal, inteligente, consciente, responsável, capaz de observar, de concluir e expor ideias coerentemente, como qualquer adulto razoavelmente sensato e equilibrado. Ou seja, ela pega o Léo, digamos, no processo da regressão, hipnose clínica. O Léo volta como bebê lá no momento do nascimento. Até ali, o Léo encarnado desta vida, ele pode dar respostas ainda infantis da sua infância. Mas o Léo, depois, do lado de lá, a hora que ela ultrapassa a barreira dessa vida, o Léo não é mais bebê. O Léo começa a dar respostas completas e complexas. Porque ele acessa o espírito e não aquele reencarnante ainda no corpinho de bebê. Né? Então, diz o professor Hermínio, né? Ela não se dirige a um bebê que acaba de ser criado. Muita gente diz que Deus cria na hora do nascimento, né? Que acaba de ser criado e, portanto, não teria consciência anterior de si mesmo, nem qualquer tipo de relacionamento com mãe, pai e outras pessoas. É uma pessoa que sabe dizer se decidiu espontaneamente viver na outra existência da carne, ou se foi induzida ou até forçada. Lembra-se das pessoas com quem conversou, programou sua vida e também com quem se aconselhou quanto aos objetivos, necessidades e também projetos. É alguém que ponderou seriamente acerca das responsabilidades. E por aí vai. As informações contidas na pesquisa da doutora Ellen são de vital significação para todos nós refletirmos, como nós falamos no começo, refletirmos sobre a beleza e a profundidade da reencarnação. E aí vamos aos resultados. 90% dos pacientes mergulharam nesse fantástico depósito de lembranças e emergiram com algumas surpresas para si mesmos e para a competente psicóloga. Veja, ela adormeceu 750 pessoas. Cerca de 600, 90%, acessaram a vida anterior. Só 10% não conseguiram lembrar do que existia anterior. 90% foi para a vida anterior. E de lá trouxe informações. Uma das respostas mais comuns, isso para nós é importantíssimo, a de que morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante. Olha a conclusão desses 600, quase 700 que acessaram a vida anterior. Morrer até que é bom, nascer é complicado. Olha as tradições dos egípcios, olha as tradições religiosas, funerais dos índios, por exemplo, dos indígenas da América do Norte, por exemplo, que para eles a morte era um processo de libertação. Não era momento de dor, de tristeza, de funeral e de velório. Era um momento de libertação para a vida verdadeira. É interessante porque os indígenas da América do Norte, eles chamavam o mundo espiritual de celestes pradarias. Este guerreiro que morreu na nossa tribo, ele foi caçar nas celestes pradarias. Que pradarias são essas? É o mundo espiritual. Então, esses entrevistados da doutora Ellen, voltando a eles, viver
Né? Morrer até que é bom, nascer não é nada interessante. Um deles disse assim: as duas mortes que tive nas duas vidas de que me recordei, esta noite, foram experiências muito agradáveis. Ou seja, amanhã é finados e a gente vai sair daqui com esta ideia: morrer é bom. Não sei se alguém vai querer morrer amanhã. Não sei se vai querer, alguém vai querer morrer amanhã. Mas, segundo as experiências aqui, experiências agradáveis. Um deles disse, né? Nascer é que parece uma tragédia, ele falou. Nascer. É interessante. Depois eu comentei com a minha esposa, à medida que eu fui avançando no livro, o professor Hermínio fala da agressividade, e vamos, quem é mãe aqui sabe, vamos ponderar bem, né? A agressividade do parto, seja o natural, seja a cesariana mais agressiva ainda, né? Por isso que hoje se fala em parto na água, parto humanizado, parto em casa. A agressividade de você tirar aquele bebezinho, depois de 9 meses de nutrição, de amamentação, de proteção, de calor, de aconchego, de repente, estoura uma bolsa e esse menino vê, esse bebê, essa menina ou menina vem à luz do dia, num ambiente hostil, calor, frio. Imagine a agressão nisso, psicologicamente e fisicamente também para o espírito. Como é agressivo isso? E o Hermínio fala justamente que aqui, para quem está reencarnando, é muito agressivo. Eu sempre me lembro disso aí, se a gente lembrasse aquela hora, devia ser uma coisa horrível. Não quer vir mais. Se essa pessoa tiver, claro que ela vai passar, né, seu Dorico, pelo esquecimento. A gente passa por uma preparação magnética, espiritual, de redução do nosso corpo espiritual para voltar. Mas se ele titubear, ele não vai querer vir mais. Não quero mais. Não. Voltar para lá de novo. Vocês lembram do livro Renúncia, o que os mentores disseram para Alcione, quando ela decidiu reencarnar no romance de Emmanuel? Eles disseram: Alcione, você vai querer voltar. Alcione era um espírito já de grande envergadura. Né? Você vai querer voltar para o planeta Terra? Para o corpo físico? Para as necessidades do corpo físico? Fisiologicamente falando? Você vai querer voltar para lá? E ela voltou por amor transcendente, para resgatar um espírito trevoso, que por ela nutria uma obsessão, mas ela amava aquele espírito de maneira transcendente. Você vai querer voltar? Você vai ter, por exemplo, relações sexuais. Olha o que os mentores falaram. Você vai ter que passar por isso de novo. Né? Porque ela já estava numa outra esfera. E ela volta para resgatar aquele padre lá da Inquisição, que era terrível aquele padre. Né? O Geraldinho me falou quem é a reencarnação daquele padre. Eu não vou falar para você, porque é fofoca espírita. E ele está aí no movimento espírita, é o fulano, né? Mas para mim é ele, tá? Isso eu não vou contar agora. Né? Outra informação da doutora Ellen, que ela coletou com os entrevistados. A de que nenhum só de seus 750 pacientes àquela altura sentia que o verdadeiro ser interior de cada um fosse masculino ou feminino. Curioso isso. Porque se a gente transita em várias reencarnações, e numa encarnação a gente está homem, na outra a gente está mulher, esse espírito que está vindo de lá então, ele não se sente muito ainda nem homem nem mulher. Ele vai passar pela experiência da reencarnação, vai receber um corpo físico com uma morfologia, né, masculina ou feminina, mas ele lá não se sente ainda, ele está livre desse conceito do masculino e feminino. O que nos leva, diz o Hermínio, a evidência por mim referida no livro Espiritismo e os Problemas Humanos, que a libido é uma forma de energia e o sexo em si mesmo, a resultante de uma polarização da tal energia. Na hora que a gente reencarna, esses espíritos construtores de alta envergadura que preparam o nosso corpo, eles vão inserir, eu vou falar com palavras humanas, né, porque a gente não tem muita terminologia para isso, eles vão carregar a nossa bateria, vamos dizer assim. Eles vão inserir para nós a nossa bateria da libido e vai dizer, e vai determinar, por exemplo, a libido masculina, a libido feminina, a testosterona nos homens. Você vai ter mais um perfil mais feminino, porque é mulher, você vai ter um perfil masculino porque é homem. Isso é planejado do lado de lá. Né? E é claro que aí vem o componente reencarnatório, que pode
sugerir variações nisso aí. A diversidade da sexualidade humana é muito grande hoje, né? Mas em si é uma energia que ela é reforçada para a pessoa reencarnar. Isso está, inclusive, no Livro dos Espíritos. Coloquemos mais uma das informações e surpresas, diz ele. A consciência de que cada ser não provém do feto, não faz parte dele, apenas está nele. Esses espíritos responderam para a doutora Hélio o seguinte: não, eu não sou a minha mãe. Eu não estou ligado, grudado na minha mãe. Eu sou independente dela. E é uma grande verdade. Por que o Espiritismo é contra o aborto? Porque é um senso comum dizer a mulher tem direito ao seu corpo. Ela tem o direito ao seu corpo. Mas o feto que está reencarnando, necessariamente, ele não é o corpo da mulher. Ele está ligado a uma extensão uterina da mulher. Mas ele não é a mulher. Ele não pertence à mulher. Então, por isso o Espiritismo se posiciona contra o aborto. Agora, temos aí, por exemplo, uma polêmica que os espíritas, para se posicionar, é bem difícil. Essa polêmica agora da Câmara dos Deputados, que querem exigir que a mulher prove que foi abortada. É uma lei absurda isso, que a mulher tem que provar que foi abortada, e aí a lei vai obrigar o estuprador a assumir a criança. Isso é uma coisa medieval, não pode ser aprovada essa lei, infelizmente. Está tudo virado aí no Brasil, mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Nós espíritas somos contra o aborto, mas nós também não podemos aceitar que uma lei torture psicológica uma mulher, torture psicologicamente uma mulher que foi, especificamente nesse caso, estuprada e engravidada. Essa lei não está ouvindo a mulher, ela também tem o direito de ser ouvida. Embora os espíritas sejamos sempre contrários ao aborto. Mas temos que levar em consideração, né, que esta mulher, talvez ela seja até uma católica não praticante, vamos dizer assim, uma mulher que estava aí 8 horas da noite retornando do seu serviço, sequestrada no meio da rua, carregada por um mato, agredida, violentada, estuprada, ela não tem noção nenhuma de religiosidade e ela engravida. Nós, espíritas, no nosso momento do atendimento fraterno, dentro da casa espírita, dentro da pregação doutrinária nossa, nós vamos dizer para ela não abortar se ela estiver querendo abortar. Porque nós, espíritas, vamos esclarecer para ela as leis da vida. Agora, nós temos que entender que se ela abortar, ela, não vou dizer que é um direito dela, mas é um momento dela. Este ato, nem vamos chamar de crime, este ato ela vai responder perante as leis da vida, futuramente, em momentos que ela estiver em melhores condições psicológicas, psíquicas para isso. E agora essa coisa fácil da mulher provar que foi... É absurda a lei, é absurda. Da nossa bancada dos nossos irmãos evangélicos, infelizmente. Né? É um absurdo isso. Né? Essa mulher ela tem os seus direitos. Né? Em Uberaba aconteceu um fato, ele desencarnou agora recentemente, o professor Fausto de Vito, estou saindo um pouco do tema, mas a filha dele foi estuprada e engravidou. O professor Fausto, militante da doutrina espírita, escritor espírita, revisor de textos e tal, desencarnou agora alguns meses atrás, aos 90 e tantos anos. E a moça, a menina dele, foi estuprada por um cara que inclusive a seduziu. Ele tinha uma outra família, no outro lado do Uberaba é uma cidade grande, se apresentou para ela como solteiro e num determinado momento forçou ela e estuprou ela e engravidou. E eles foram ao Chico, porque ela queria de todo jeito abortar. E o que o Chico disse para ela? Disse: minha filha, não aborte. Não aborte. Arrisque-se a amar esta criança. Não aborte. Agora, se você o fizer, eu tenho que te respeitar. O Chico falou: não aborte. Ele deu o posicionamento da doutrina, mas não disse assim: olha, isso é um crime perante a lei de Deus, porque na outra encarnação você também estuprou. Nós não temos bola de cristal para saber a reencarnação de ninguém. Aí ela não abortou. O professor Fausto com a senhora dele criaram um rapaz, ele se chama André Luiz, né? É um adulto hoje, está em Uberaba, trabalha, um rapaz honrado, e se dá muito bem com mãe, com os avós, né? Ela não abortou. Mas o Chico, em nenhum momento, disse: não, você não pode abortar. Ele disse: não, pela lei de Deus você não deve abortar.
agora o livre-arbítrio é teu. Essa é uma postura que os espíritas têm que fugir desse radicalismo aí dos nossos irmãos de outras religiões. Voltando ao tema. Vamos às nossas colocações dos entrevistados desses 750 aqui. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. 81% dos quase 700. Olha, eu estou voltando porque eu quis. 19% afirmaram que não tinham lembrança de nenhuma decisão ou que nada lhes ocorrera dizer quando questionados com relação a esse ponto. Né? Então, 81 disseram, eu resolvi voltar. 19 não lembrava se era a determinação dele ou do próprio impositivo da lei. Você vai ter que voltar agora, né? Tem aí as reencarnações aí compulsórias. Né? Então, 19 não souberam dizer. Do total pesquisado, 68% se declararam relutantes. Olha o que a gente falou lá, né? Chega na hora, puxa, mas eu vou voltar. E daí eu vou pegar minha fichinha lá na hora da reencarnação. Juvan Neto vai nascer lá em Rio Negrinho, a mãe vai ser mãe solteira. Vou contar um pedacinho aqui da história para vocês. Vai ser criado pelos avós, o avô vai ser pobre, só um saláriozinho mínimo. O pior de tudo na vida dele, vai ter salário de jornalista. Aí eu olho isso aqui e disse, não, dessa vez não vou voltar. Olha só isso. 68% estavam relutantes, disseram, olha, eu pensei em não voltar. Né? Tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova existência. Somente 26% consideravam a nova oportunidade com certo otimismo. Mas, curiosamente, não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres. Eles nutriam a esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Olha só, 68% relutantes, 26% otimistas, nessa vai dar certo, nessa vida eu vou construir a minha felicidade. Né? E aí o restante nutrindo assim com a esperança, olha, eu acho que vai dar certo, não estava nem pessimista nem otimista, estava ali na linha do meio. 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, 90%. Isso é curioso, gente, porque aqui no Livro dos Espíritos, voltando aí à questão do medo da morte, isso aqui é muito interessante a gente pesquisar o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se dói morrer, se a hora da morte dói. Questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Pergunta Kardec para os espíritos e os espíritos respondem, não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida do que no momento da morte. Neste a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. E aí Kardec comenta, na morte natural, por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. Vai apagando. 90 e tantos anos, 100 e tantos anos. Né? Hoje a expectativa aumentou bastante. Né? É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, questão 154. O momento da morte não dói. Não dói. Claro que o gênero da morte pode impor um processo de separação doloroso. Por exemplo, um acidente na rodovia, um acidente violento, preso nas ferragens, algumas horas agonizando, ou nas ferragens, ou no hospital, até você desencarnar. Aí você tem a dor física, evidente. Né? Agora, o romper do laço é uma vela que se apaga, como diz Kardec, é um desligamento indolor, não tem dor. E depois você vai entender que aquela dor física que você sentiu era necessária durante tanto e tanto tempo para o seu aprendizado, para a sua evolução. Então, mas se alguém tem medo de morrer porque na hora tem dúvida quanto ao desligamento, não dói, né? Pode ter vontade de morrer naturalmente, não tem problema nenhum. Ainda quanto aos objetivos, espíritos que falam, ainda quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou a cientista nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades, mas, diz ela, entre aspas, prioritariamente, projetos da vida, aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. É interessante
responderam, não que queriam, eu quero reencarnar, porque eu quero ser um grande industrial, dono de uma rede de lojas de departamento, com milhares de funcionários. Eu quero ser um grande engenheiro, um grande industrial, um grande político, um grande líder de massas, um hábil mestre de obras. Ninguém falou isso, ninguém. Todos disseram que queriam reencarnar para aprender a se relacionar com os outros e a amar sem ser exigente e possessivo. Esse é o grande projeto. Isso vale também para nós que estamos no movimento espírita. É que a gente às vezes tem essa ideia, eu queria, se eu fosse rico, eu ia ajudar financeiramente a casa, eu ia construir, ia fazer o segundo andar da casa, ia dar... Será que ia mesmo? Será que ia estar aqui se fosse numa outra condição social? Não é o que os espíritos responderam. Eles disseram que o grande projeto deles era amar sem ser possessivo. Era perdoar aquela mãe de outrora, perdoar aquele marido de outrora, perdoar aquele filho de outrora, voltar para o cadinho do lar para aparar as arestas que ficaram de outras e outras existências. O Divaldo tem uma palestra sobre as obsessões chamada Celso e Cibele, a história de Celso e de Cibele. Eles reencarnam, o então comerciante da época, ele maltrata muito um rapaz, e esse rapaz aí ele reencarna como neto, e ele se desmancha colocar o neto no braço. Olha só, Divaldo, que criança linda é o meu neto, eu acho que ele é a reencarnação de um apóstolo, que nada, era aquele que ele prejudicou na vida passada, como neto. Então, esse é o grande objetivo da vida, desenvolver o amor, desenvolver a nossa capacidade de relação humana, desenvolver as nossas capacidades de relacionamento e também de espiritualidade. Esse é o grande projeto. E 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram agradáveis. Olha só. Mas os nascimentos constituem momentos de desventura e tensão. Nascer é pior. Nascer é mais complicado. 28% tinham consciência de haver trazido uma espécie de mensagem para a humanidade, no sentido de que é preciso ser solidário com o semelhante e desenvolver o consciente superior. É preciso ser solidário, Nós vivemos hoje num momento, por exemplo, no Brasil, em que nós estamos vendo, vamos dizer assim, não é com juízo de crítica, mas vamos dizer assim, a Igreja Católica, ela está pagando pelos seus erros. Ela está pagando pelos seus erros. Na América Latina não é tanto, mas na Europa, por exemplo, o catolicismo os templos católicos estão vazios. Mas nós estamos num momento, por exemplo, no Brasil, de crescimento das igrejas evangélicas. As pessoas todas indo para a igreja evangélica. A conversão na igreja evangélica. Por quê? Por que isso? Porque há uma espécie, constatado pela doutora Ellen, uma espécie de projeto de desenvolver a espiritualidade. E cada um vai desenvolver a espiritualidade aonde? Naquela filosofia, naquela doutrina religiosa que está preparado para isso, para entender a mensagem. Por isso a gente vai hoje no Brasil, que é um fenômeno muito da América Latina, você vai nas igrejas evangélicas, elas estão lotadas. Claro, algumas têm propostas difíceis, esdrúxulas, teologias da prosperidade, carro, casa, muita gente vai para isso, cura imediata, para de sofrer na hora e tal. Mas, via de regra, as pessoas lá também recebem espiritualidade. Ontem eu estava no Banco do Brasil, anteontem, no Banco do Brasil, e conversei com um rapaz, o senhor que é pedreiro aqui no São Cristóvão, trabalhou muito tempo comigo lá em casa, e ele é da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele disse assim, daí, como é que estão as coisas? Tudo bem, João. Sabe que nós fizemos uma excursão? Eu sei que ele é da igreja, porque ele, quando trabalhava lá em casa, toda semana ele trazia o jornalzinho da Igreja Universal. Você mesmo, Tânia, você foi passear? Fui com a esposa. Fomos conhecer o Templo de Salomão. Digo, olha só, Tânia, que bacana. O dia que eu for a São Paulo fazer um tour, entre eles eu também gostaria de ir lá para ver, que aquilo é um colosso, deve ser muito bonito aquilo lá. Ele disse, muito bonito. E ainda nós participamos, sabe do quê? Nós participamos do culto com o Bispo Macedo. Sentei poucos metros dele. Aquilo lá, a gente vê pela TV, cabe 10 mil pessoas lá dentro.
que estão lá orando, estão emanando uma energia positiva de alguma maneira, o que os dirigentes estão fazendo com eles, com o dinheiro deles, eles vão responder. Né? A gente sabe quem vai responder. Como nós vamos responder pelos nossos erros também. Mas veja a simplicidade dele. Uma coisa que marcou a vida dele. Né? Que demonstra o quê? Demonstra um projeto reencarnatório para ter uma religiosidade, para ter uma fonte de fé, para trabalhar a fé. E diz assim, os pacientes da doutora Lambach, diz Hermínio, foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. Nenhum deles disse isso. Só disse que queria voltar para aprender a amar, para desenvolver a consciência, para aprender a religiosidade, para poder, para dinheiro. Isso não. Porque isso é secundário. Nós sabemos que isso é secundário. Né? Embora a gente dê muita atenção para isso. Né? 87% dos consultados, olha que taxa elevada, hein? Declararam haver conhecido os seus pais, os seus parentes, seus amigos de uma ou outra vida anterior. Até os amantes, diz o doutor Emílio. Nenhuma consistência encontrou a doutora em apoio às teorias de Freud do complexo de Édipo ou de Electra. Ela não encontrou, por exemplo, na entrevista dela, alguém que dissesse, olha, eu como bebê me apaixonei pela minha mãe, né, ou a menina como bebê se apaixonou pelo pai. Isso do lado de lá, a princípio, ela não diagnosticou. Pode ser que seja um fato da psicologia aqui dos encarnados, mas isso ela não viu lá na pesquisa dela. Como se depreende disso tudo, nascer ainda constitui para a maioria uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação quanto ao confinamento na carne. A mais dramática conclusão, porém, é a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa é de que a criança é um ser espiritual adulto, ela não é criança, ela está criança. Ontem nós vimos, né, Laura, no estudo aqui do Evangelho, na palestra, o que Kardec fala sobre o período da infância, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Jesus fala o deixai vir as minhas criancinhas? Porque aquela pureza, aquela candura da criança, aquela inocência da criança, são os grandes exemplos de que Jesus se valia para mostrar o ideal de nós sermos puros, cândidos, de coração. Né? Mas a criança não é, ela está, é um momento da vida dela. E a doutora Ellen constata isso, então, que não é a criança sempre uma criança, ela é espiritualmente adulta, consciente, experiente, dono de acervo de conhecimentos, envolvidos em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. É, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, como o Espiritismo insiste em ensinar há mais de um século e meio, e como o próprio Cristo ensinou há cerca de 2000 anos. Nós estamos aqui e não somos daqui. Nós somos espíritos milenares, imortais, e fomos criados antes de nós virmos para cá. Esta é a constatação da doutora Ellen. Ela diz ainda que, no capítulo 8, explicando que o objetivo da vida para os entrevistados dela também foi respondido na pesquisa. Segundo o professor Hermínio, é uma ampla variedade de respostas à pergunta por que nós nascemos. Mas creio que podemos dizer e resumir falando que existe para esse período uma grande expectativa de aprendizado, de iluminação do ser, que começa a tomar consciência de si mesmo, de sua condição de criatura imortal e perfectível. Do conjunto consultado, 51% declararam ter decidido nascer nessa época, mais da metade, por causa do grande potencial para a maturação espiritual. Olha, eu vim neste período porque agora nós temos um mundo mais desenvolvido, nós temos mais direitos individuais, nós temos mais condições para a gente amadurecer nessa época, por isso que eu vim. Foi mais ou menos o que as pessoas responderam. Houve quem dissesse que muitos espíritos evoluídos estavam renascendo agora, e por isso que essa pessoa veio nesse meio.
Parece até um exagero falar muitos evoluídos com tanta intolerância que a gente está vendo aí nos últimos tempos. Mas nós temos que parar para pensar nessa resposta. Porque os espíritos responderam que vieram num período em que tem mais espíritos evoluídos. Gente, nós somos contemporâneos de Chico Xavier. Nós, que tem aqui mais de 30, conviveu, e pode dizer isso para os seus netos, conviveu com Chico Xavier, na mesma época. O filho do Chico diz, olha, este museu está aqui em Uberaba, o Museu da Vida do Chico, da Vida e da Obra, porque é importante deixar para as futuras gerações este museu para mostrar que existiu alguém igual a Chico Xavier. Porque só de ouvir falar, talvez a pessoa não acredite que tenha existido uma pessoa com tantas qualidades e atributos como Chico Xavier. E nós, que não somos nada perto dele, né? Vivemos contemporâneos dele, está aí nos livros dele. Nós somos contemporâneos de um Martin Luther King. Nós somos contemporâneos de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Madre Paulina. Como eu sempre digo, uma mulher formidável, uma religiosa, que quando tinha um doente pobre lá no Vígulo, lá no interior de Nova Trento, ela atrelava a carrocinha no ombro dela e vinha para Itajaí trazer a pessoa no médico. Trazia o doente no ombro. Uma mulher, naquela época, atravessando a mata entre Brusque e Itajaí, e nós somos contemporâneos dessa mulher. Betinho, né, o saudoso Betinho aí da campanha contra a fome, nós somos contemporâneos do Betinho. Gandhi, enfim, todos os grandes líderes, né? Sem falar em grande Divaldo. Milhares de espíritos evoluídos que estão no anonimato, quem sabe disso. Que estão no anonimato, exatamente. Outro dia eu vi alguém comentar, quando saiu a matéria do Divaldo no Fantástico, quem não assistiu já, né, tem no YouTube para assistir, o Divaldo, nós sabemos pela idade dele, ele já está numa fase de se preparar para retornar ao mundo espiritual, devido à avançada idade, ele mesmo fala. Mas alguém comentou, o Fantástico, a TV Globo, a TV Nacional, veio com muito atraso mostrar em rede nacional quem é o Divaldo. Foi meio tarde que mostraram quem é o Divaldo. Porque hoje a gente vê o Divaldo só com o projeto A Mansão no Caminho, ele amparou e salvou 160 mil crianças da fome absoluta. Então, nós estamos em meio a esses espíritos elevados. Como não? Como não? Nós tínhamos aqui em Penha, por exemplo, quem conheceu ele, o Carneiro da rádio conviveu muito com ele, depois ele até desencarnou em missão lá na Bahia, já com uma certa idade também, o padre Cláudio Jeremias Cadorim, que é o irmão as irmãs todas são da igreja, também são religiosas, uma delas foi advogada da causa de beatificação da Madre Paulina, também acho que advogou para o Frei Galvão, lá em São Paulo, a irmã Célia Cadorim. As irmãs ainda são religiosas, estão encarnadas ainda, estão bem velhinhas. Mas o padre Cláudio Jeremias Cadorim era um homem especial. Era um homem, a gente entende isso, né? Ele era um médium formidável, né? Ele vivia realmente a dimensão religiosa dele, né? E as pessoas em Penha sentiram muito quando ele foi transferido para a Bahia, porque realmente não era raro ele ver uma pessoa com problemas, ele sentiu o problema da pessoa, a pessoa de repente, isso aconteceu com o Carneiro na rádio, o Carneiro estava com os problemas, foi fumar um cigarrinho, fui fumar um cigarrinho na praça, sentei com a cabeça quente, quando eu olho estava o padre Caldo do meu lado, meu filho, você tem que tomar a seguinte decisão, você faz isso, você não dá bola para isso. Essa mediunidade dele. Então nós somos contemporâneos de muita gente boa, né? Não está tudo tão ruim assim como parece, né? Diz ainda, para a gente finalizar, 4 em 100, bem pouco, né? 4 em 100 entrevistados estavam pessimistas. E como o número de pessimistas foi pequeno, né? 4% estavam naquela também quem é mais antigo vai lembrar, né? Do desenho do Lip Hard, né? Lembra do Lip Hard, né? O Lip era o leão, toda a vida alegre, toda a vida alto astral. E o Hard era uma hiena que não sorria, né? Tadinho do Hard, né? Tudo, ó dia, ó vida, ó azar. E o Lip dava um chacoalhão, sorria, Hard! E o Hard não conseguia sorrir, né? São os 4% aqui dos pessimistas, né?
Razões para nascer, então, muitas. Procurar melhor entrosamento com a família e com o mundo. Reparar faltas cometidas contra essa gente no passado. Doar alguma coisa de si para alguém ou a humanidade. Uma senhora declarou que tinha consciência de haver nascido até para produzir um líder político. Diz aqui. Várias mulheres, olha a resposta das mulheres, várias delas declararam ter escolhido esse período da história por causa das conquistas programadas para as pessoas da sua condição. Ou seja, não apenas a maior liberdade para a mulher, mas principalmente considerável melhoria de status. Quantas mulheres então disseram, olha, eu não reencarnei antes, eu esperei aí os anos 60, 70, 80, 90, porque agora nós temos voz, nós temos vez, nós estamos no mercado de trabalho, nós podemos votar, nós temos direitos. A mulher não tinha direito a nada, era considerada até que nem alma tinha. Né? E aí Kardec é revolucionário, que Kardec fala em direito da mulher, Kardec fala em divórcio, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Kardec foi um espírito de grande vanguarda. Né? Então está aí a sugestão da leitura, né? Finalizando o seguinte: 18% dos pacientes disseram especificamente: eu vim para aprender a doar o amor, eu tenho que aprender isso. O objetivo não foi de estarem junto a pessoas específicas da família, mas aprender a amar. Destaque do próprio professor Hermínio. E alguém disse assim para a doutora Ellen: tenho de aprender a não me agarrar possessivamente aos outros. Porque isso é importantíssimo, né? A gente ainda está no momento evolutivo que a gente confunde o amor com a posse. Temos que aprender a amar verdadeiramente. Quem ama não aprisiona, quem ama não censura, quem ama não age com autoritarismo, quem ama realmente desapega. Qualquer tipo de apego é amor doentio, é posse. Então, essa é a grande missão. Por isso nós estamos aí na reencarnação. Por isso, nós que podemos estar de repente nos encontrando aqui nessas respostas, né? Cada um tentando achar onde é que se encaixa aqui, por isso que nós voltamos. Nós voltamos para desenvolver as qualidades nobres do nosso ser e não voltamos tão somente para ter o carro do ano, para ter a casa melhor, para ter a melhor posição social. Né? Não voltamos para isso. Né? Não voltamos para ser os números 1. O Chico dizia: eu não acredito que os espíritas sejam os tais. O Chico dizia: não são mesmo. Estamos cheios de problema. O movimento espírita é cheio de problema. É uma política danada o movimento espírita. Então nós temos que aprender esses nobres objetivos. E finalizando, né, a frase de um dos grandes de Hollywood, né, o Clint Eastwood, né, quando ele falou assim, né, muita gente fala que é necessário que nós deixemos um mundo melhor para os nossos filhos, mas poucos falam que é necessário que nós deixemos filhos melhores para o nosso mundo. Muita paz.